Um casal vai para uma casa no meio de uma floresta. Eles só não contavam que seriam atacados por dois maníacos que transformariam a vida deles em um verdadeiro inferno. Essa é a trama de Isolados, filme nacional que fará você ficar bem apreensivo. Hoje eu vou contar a história deste filme e, claro, dar a minha opinião ali no final sobre o que eu achei dele. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perder nada e comentarem aí se já conheciam o filme. Se ajeitem aí na sua cadeira e simbora falar de Isolados. O longa foi lançado em 2014 com direção de Tomás Portela, que mais tarde iria dirigir Impuros, e roteiro dele juntamente com a Mariana Vielmonde, e roteirizou alguns episódios de séries como Máscaras e Escrava Mãe. O filme começa de forma bem enigmática ali, nos mostrando que tem algo andando pela mata. Vamos então para uma moradora daquela região que vai fazendo as suas coisas até que precisa adentrar naquele mato. Ela ouve um barulho meio estranho ali de passos vindo de dentro deste matagal e foge para casa com medo. Ela tranca a porta, mas algo parece tentar forçar a entrada, então assustada ela foge por uma janela lateral. Ela vai fugindo do que quer que seja que a esteja perseguindo, e no meio disso a gente vai vendo alguns flashes mostrando ali alguém com um facão, né? Até que a garota não tem muito para onde correr e acaba sendo capturado por esta pessoa, ou por esta coisa, que mata a garota com golpes deste facão. Vamos para uma semana no futuro, no qual nós conhecemos o casal principal, o Lauro e a Renata. Eles estão indo para aquela mesma região e quando passam para pedir informação em uma espécie de bar ali, o atendente desse bar ali, o dono do bar, adverte do que está acontecendo por aquela região. Ele conta o que aconteceu com a garota e com as outras garotas e o que esse assassino fez com elas. Mas o Lauro ali, bem idiota da parte dele, pede que ele não conte nada para a sua namorada porque ele diz que ela é sensível demais, tomando a primeira decisão idiota deste filme, que é continuar com a sua jornada, continuar a ir até aquela casa, naquele local onde pessoas, mulheres, estão morrendo. Eles finalmente chegam naquela casa e são recebidos por Luzia, que explica um pouco sobre a casa, mostra ali que é uma casa ali que tem várias janelas bem estranhas, bem esquisitas ali, vários buracos ali com vidros coloridos e tudo mais, né? Ela vai embora ali depois rapidamente, né? Porque ela não fica muito tempo ali, até porque ela sabe o que está acontecendo naquela região e decide ir embora o mais rápido possível, né? E ela tenta alertar o Lauro novamente, mas ele ignora ela e pede pra ela também não contar nada pra namorada dele. Olha essas histórias aí que estão Vocês. Pode chamar de vocês. Nós vemos então que a casa não pertence de fato a este casal, né? Pertence a uns amigos de uns amigos deles, mas eles conseguiram um acesso a ela, o que tá show de bola, né? Nós vemos também que a mulher deste casal tem uma condição bem mais séria, né? Nós vemos isso porque eles carregam um kit de medicamentos e seringas com eles, né? Então pode ser que ela tenha alguma doença, alguma coisa, a gente não sabe ainda ao certo o que é. Como ela não sabe o que está acontecendo na região, ela vai dar uma volta ali no meio do mato para conhecer tudo ali, para ver o que está acontecendo. Enquanto isso, nós vemos alguns policiais investigando as mortes e abusos sofridos pelas vítimas daquela região, pelas vítimas ali daquela coisa que está matando as pessoas. Pessoas de fato, mas é só mulheres, né? Só mata mulheres. E mais uma vez eles encontram um corpo, só que desta vez esse corpo está em uma caverna bem isolada. O Lauro está organizando alguns arquivos e nós vemos que ele trabalha em um sanatório, né? Ou seja, ele é um médico psiquiatra. Vemos o caso de uma mulher que acredita que ela já está morta e que pede que enterrem ela. Ele e um outro médico ali, interpretado pelo José Wilker, o Dr. Fausto, estava tratando essa mulher, né? Estava tratando a condição dessa mulher. A Renata pega alguns desenhos que a mulher fez e fica completamente bolada, enquanto o Lauro a chama para ir para a sala comer, porque ele sabe que ela fica muito bolada quando ela vê esse tipo de coisa. Ela é uma pessoa muito sensível, como ele já falou. A Renata se sente bastante insegura ainda, dizendo que não se sente completamente curada, mas o Lauro pede que ela confie nele, o que já liga o alerta aí de certa
forma porque se a Renata era uma paciente do Lauro, isso se torna uma coisa muito bizarra, até mesmo antiético, né? Porque eu tenho quase certeza que você não pode se relacionar com um paciente seu. Mas eu ainda me sinto muito insegura. Até porque, como ele é um médico psiquiatra, ele pode saber coisas sobre ela e meio que abusar dessas coisas que ele sabe sobre ela, né? Ele pode confundir ela, ele pode manipulá-la através das fragilidades dela que ele conhece como médico dela. De volta ao núcleo dos policiais, eles estão conversando com o legista que diz que encontrou sêmen nessa vítima também e que o abuso aconteceu após a morte. Ou seja, o que quer que seja que esteja atacando essas mulheres também é um necrófilo. E nós temos agora um vislumbre maior sobre os policiais, né? Nós conseguimos ver o rosto deles e tem um personagem que é interpretado pelo Orá Figueiredo e ele fez tapas e beijos ali, ele fez o Tijolo em tapas e beijos e aí durante todo o filme, quando eu fui vendo ele, eu só consegui lembrar do Tijolo. Então o nome desse personagem agora vai ser Delegado Tijolo. A Renata encontra um quarto de criança e isso traz lembranças bem dolorosas. Ela tenta sair da casa, mas o Lauro a impede porque ele tinha ouvido no rádio mais sobre os assassinatos que continuam a acontecer ali naquela região. Eles têm uma discussão ali porque a Renata diz que ele quer controlar tudo, ele quer controlar até mesmo ela. E à noite nós vemos eles conversando mais ali, eles trocando uma ideia e nós vemos que de fato a Renata era uma paciente do Lauro. Ela teve um trauma na infância ali porque o pai dela morreu e ela não soube lidar muito bem com isso porque o pai dela morreu enquanto ele dormia, né? Então ela não soube lidar muito bem com isso e quando ela já era mais adulta, ela também teve um surto, né? Então ela começou a ser tratada pelo Dr. Lauro ali, que depois tornou o namorado dela e como eu já falei, isso é muito maluquice, né? Os policiais vão investigar dois suspeitos ali que eles desconfiam que são dois suspeitos que moram ali na região e quando eles chegam na casa, eles ouvem uma mulher gritando e pedindo socorro. De volta a Renata, ela vê que a chave da casa está na porta, então ela destranca a porta e sai vazada. O Lauro vê que a mulher saiu e tenta correr atrás dela junto com a Kiva, que é a cachorra ali da residência ali, a cachorra que toma conta da casa, né? Ele acaba se perdendo no meio do mato e ouve a Renata gritando, então quando ele chega no local, né, ele vai seguindo ela pelos gritos, quando ele chega finalmente no local, ele vê ela sendo atacada e depois ele é nocauteado. O Lauro acorda um tempo depois e percebe que a Renata está muito machucada. Ele começa a ficar completamente desesperado achando que ela morreu, mas no final das contas ela estava viva, mas estava bastante machucada e com a perna ali com uma ferida enorme. Ele leva ela para o carro para tentar tirá-los daquele local, mas o carro acaba ficando preso em um barranco. Sem muita alternativa, então ele leva ela de volta para casa, no qual dá um remédio ali para que ela consiga aguentar a dor e consequentemente também dormir, enquanto ele vai tratando os ferimentos dela ali e depois ele fica de vigia para que nada aconteça. Voltamos então para o delegado Tijolo e seu policial que estão interrogando aquela mulher que eles salvaram naquela casa. Ela diz que os irmãos dela aprenderam lá e fazem isso constantemente e que eles conhecem a mata como ninguém porque o castigo que o pai deles dava para esses dois bocós era jogar eles na mata e deixar eles por dias e dias lá sem comida, sem nada, né? Então o policial diz para o delegado Tijolo ali que eles devem ir o mais rápido possível atrás desses dois vermes. Só que o Tijolo fala que, pô, eles não têm homens o suficiente e se os dois entrarem na mata ali sozinhos contra esses dois caras, eles vão morrer facilmente, porque os caras conhecem a mata como ninguém. De volta à casa, nós vemos que aqueles dois malucos estão rondando a casa constantemente, enquanto nós vemos também que a energia acabou ali, o que está estragando alguns alimentos e deixando a casa num fedor. A Renata acordou bem melhor, né, segundo ela, e agora ela tá tendo um papo meio estranho ali com o Lauro sobre como os pintores Da Vinci e também Michelangelo dissecavam cadáveres para conseguir pintar ali o corpo humano em sua plenitude, o que é um papo bem esquisito, viu? Uma vez eu li que Michelangelo e Da Vinci dissecavam cadáveres para estudar e depois pintar. Uma voz do homem. O Lauro então decide que eles não podem ficar ali parados e ele vai até o carro para tentar desatolá-lo. De volta à nossa dupla de policiais, o delegado Tijolo diz que pediu reforços e que o próprio Bop irá adentrar aquela mata. Amanhã chega o Bop. Ou seja, será que teremos um Capitão Nascimento aí entrando na mata para pegar esses dois vermes? Meu nome é Capitão Nascimento. Eu chefiava a equipe alfa do Bop. Eu já estava naquela guerra faz tempo e estava começando a ficar cansado dela.
O Lauro tenta usar um tronco ali para desatolar o carro, mas ele acaba ouvindo um barulho, fica completamente em choque e decide voltar para casa. A Renata está muito pistola com ele porque ela ouviu no rádio o que esses dois malucos fazem com as mulheres que eles capturam. E ela diz que ele sabia de tudo, que ele já sabia de tudo e que a culpa era toda dele, porque ele deveria ter levado eles embora assim que soube da notícia lá no bar. Quando ouviu lá o cara falando o que estava acontecendo, já tinha que ter picado a mula, pô, mas esse cara é um idiota. Ele diz que vai ficar tudo bem, que eles vão conseguir sair dessa, mas ele acaba desmaiando de tanto cansaço, porque já fazia alguns dias que ele não dormia, que ele ficava de vigia e ficava pensando em planos ali pra saírem daquele local. A Renata consegue fazer com que ele acorde e ele pega uma arma para conseguir protegê-los. Então ele decide sair mais uma vez para tentar desatolar o carro, mas ele não consegue, falha mais uma vez e decide voltar para casa. Quando ele chega na casa, ele fica completamente assustado porque a Renata está gritando histericamente de dor, e quando ele olha pela casa, ele percebe que a porta está aberta. Ele corre para socorrê-la, mas ela diz que ela está com dor na perna, que não tem ninguém na casa, que ela só está com dor na perna. Ele diz que isso é impossível porque ele costurou a perna dela e limpou, não tem como ela sentir dor. Enquanto tentava ajudar a Renata, ele vê um vulto atrás dele e ele fica completamente assustado. Então ele pega esse vulto e prende na parede, só que era só a Luzia, que é a caseira ali daquela casa. Ela tinha vindo ver se eles estavam bem e decide ir sozinha até um posto policial para chamar ajuda, né? Ela tá com uma motoca ali, então ela vai pegar a motoca dela e ir até este posto policial para chamar ajuda ali para conseguir ajudá-los. Enquanto isso, nós vemos o Bop adentrando a mata e os malucos tentando correr e se esconder ali da tropa de elite. Enquanto isso, na casa, a Renata se produz toda ali e tudo mais, e aí ela e o Lauro têm uma noite ali, um momento, no caso, de amor bem intenso, até que eles ouvem alguém invadindo a casa. Que isso? Eles correm para o banheiro para tentar se esconder, então a Renata diz para o Lauro que ele está se enganando, que ela morreu naquele dia em que eles foram atacados, mas ele diz apenas que ela está delirando, porque ela tinha pego as anotações dele, tinha lido as anotações dele, que constava ali que tinha aquela mulher que acreditava que também estava morta. Eu tô morta. Você não tá morta! Você tá ouvindo? Você não tá morta! Ele tem um plano, então ele pula a janela para pegar os malucos por trás. Ele consegue se esgueirar ali atrás da casa, ele consegue ir por trás dos malucos, e aí quando ele chega para dar a facada, ele é impedido por um policial, porque na verdade não eram os malucos, mas sim a polícia que tinha entrado na casa. Eles explicam para o Lauro que o Bop matou um dos doidões e o outro foi preso. Mas mais do que isso, eles contam o motivo deles estarem lá, que era por conta da Luzia, que havia sido morta há alguns dias. Ou seja, não tinha como o Lauro ter visto ela ou conversado com ela no dia anterior. O corpo foi encontrado ontem. Ela já morreu há dias. O Lauro, meio confuso ali, ele fala sobre a sua namorada que está bem doente no banheiro ali e pede que eles ajudem. Porém, quando os policiais entram no banheiro, nós vemos que tem um monte de moscas lá, indicando de fato que a garota estava morta desde aquele dia em que eles foram atacados. Então nós vamos vendo alguns flashbacks que corroboram bastante sobre isso, né, de como ela estava morta o tempo todo, né, e que ele estava apenas imaginando que ela estava viva. Inclusive, se você parar pra pensar, tem umas coisas bem doentias sobre isso, porque o Lauro e a Renata, eles têm uma cena ali que eles fazem sexo, né? E aí o filme mostra que nessa cena ela tava morta já, que é muito bizarro. O Tijolo vê que o Dr. Fausto ali, o médico que era aquele parceiro ali do Dr. Lauro, ligou para ele 39 vezes. Ou seja, parece que o Lauro já estava com alguma coisa, parece que ele tinha alguma coisa, né? O filme não explica muito bem isso, né? Essa que é a verdade. Quando eles finalmente colocam o Lauro ali no banco de trás da viatura, nós vemos que ele está feliz porque ele está com a sua amada Renata do seu lado. No final do filme, então, nós temos uma mensagem muito bonita ali do José Wilker, né, que foi bem ali perto da época em que ele havia morrido, o lançamento desse filme, né, e aí tem uma mensagem bem bonita sobre cinema, né, uma fala muito bonita sobre cinema do José Wilker, que eu acho realmente bem legal, encerrando assim o filme.
Isolados é um filme que constrói bem o seu plot twist até o seu final. Ele não é genial, de longe ele não é genial, tem muitos problemas sim, mas vale pelo plot twist que é muito interessante. Ele não é um filme que tenta ser melhor do que ele entende as suas limitações, tanto narrativas quanto orçamentária, ele entende o que ele é e ele consegue trabalhar bem com isso, né, com o que ele tem ali em mãos. O suspense também eu achei ele realmente bem feito, né, nós vamos sentindo medo desses dois malucos ali, ao passo que o filme vai avançando e nós vemos também como o Lauro começa a agir de forma bem suspeita e bem esquisita. Não é o melhor filme de terror nacional, mas tá bem longe de ser, mas ele cumpre bem o seu propósito ali de ser um filme surpreendente no final das contas, né? Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam do filme, então comentem aí embaixo e comentem também se vocês já haviam assistido ele. O longa custou cerca de R$1 milhão para ser feito, né? Isso daqui é uma estimativa, não tem o número ao certo, mas mesmo assim é um orçamento bem baixo. O filme foi parcialmente baseado em um caso real dos irmãos necrófilos de Nova Friburgo, que ocorreu ali na década de 90 na região serrana do Rio de Janeiro. Em 2020 o filme chegou na Netflix e por conta disso ele ganhou bastante fôlego, ficando por algumas semanas ali no top 10 da Netflix, não só no Brasil, mas em outros países também. O filme tem uma nota de 5,3 no IMDb e no Letterboxd de 2,8, apesar das notas baixas e também apesar de não ser um filme genial, eu acho que vale assistir dali também para vocês tirarem as suas próprias conclusões, né? Então foi isso, não esqueçam de deixar o like se gostaram do conteúdo, assim eu trago cada vez mais resumos aí para vocês. Também comentem filmes que vocês querem ver aqui, que eu posso trazer para vocês, trazer aqui no canal um resumo e tudo mais. Se inscrevam no canal e ative o sininho para não perderem nenhum conteúdo maravilhoso. Vou deixar um card aí para vocês com outros resumos de filmes bem interessantes aí para vocês assistirem também. Peço que me sigam nas outras redes sociais porque lá tem conteúdos maravilhosos e também é um canal mais direto ali para eu conversar com vocês, né? Principalmente no Instagram. É isso, agradeço pela audiência, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!